Então, como diz esse próprio texto aqui da Prece dos Anjos Guardiães, que é um dos trechos aqui que eu acho mais bonito, que diz assim: Deus é tão bondoso, tão amoroso, que ele colocou um anjo para dedicar-se a cuidar de cada um dos seus filhos em tanto amor e carinho. Então, observem. Todos nós temos anjos guardiães que estão conosco há várias encarnações, nos protegendo, nos auxiliando e nos transformando junto com eles. Geralmente seu anjo guardião já te acompanha há muitas e muitas encarnações, porque o tempo para ele passa numa velocidade muito diferente da nossa. Tanto que eu já fiz palestras sobre o Livro dos Espíritos, que tem lá um trecho só sobre os anjos guardiães, que provavelmente na próxima palestra, vou até deixar aqui anotado, eu vou falar sobre esse trecho também do livro, porque lá também dá muitos detalhes sobre como é escolhido o seu anjo guardião, se o anjo guardião pode abandonar o filho, e várias outras coisinhas que são explicadas lá. E aí é dito muito isso, que o anjo guardião é uma tarefa muito bonita ser um anjo guardião, que é uma tarefa de dedicação extrema, que ele o tempo inteiro está irradiando energia para você, e de acordo com o seu livre-arbítrio, você aceita e acolhe essa energia para a sua, ou a rejeita e repele, continuando no erro. Então imagine aí, um dos espíritos mais evoluídos que a gente consegue pensar, que é um anjo, claro que ele está apenas abaixo de Deus, vive a zelar por nós, vive a observar nós. Então aquelas pessoas que dizem, me sinto sozinho, me sinto como se ninguém me ajudasse, como se eu tivesse totalmente perdido, como se eu estivesse esquecido, como se Deus não olhasse mais para mim. Ele olha sem parar, ele nunca deixou de olhar. Você que às vezes pelo estado psíquico que se encontra, não consegue mais já sentir essa energia, sentir essa proteção. Por isso que é importante você criar na sua mente laços com esse anjo guardião. Tá, Francisco, mas como é que eu vou fazer isso? Sempre gosto de ensinar essa parte porque as pessoas esquecem disso. Se você tem, sei lá, um amigo, como é que você faz para manter a sua relação com esse amigo? Sei lá, de tempos em tempos você conversa com ele, de tempos em tempos vocês desabafam, de tempos em tempos vocês criam laços, de tempos em tempos você sente nessa relação com essa amizade de que você pode contar com essa pessoa e essa pessoa também pode contar contigo, de que mesmo com distância, mesmo sem se falar por muito tempo, se você precisar dessa pessoa, ela estará lá para lhe ajudar, para lhe dar um sustento e uma força. Amizades, elas são criadas através de vínculos. Pode ser que hoje eu saia daqui de casa de noite, sei lá, resolva ir na rua, comer um lanche, sei lá o quê, e nesse local eu encontre alguém que eu nunca vi na minha vida. Mas lá eu posso chegar e falar: Oi, Fulano, tudo bem? Aí o fulano vai me olhar estranho, talvez querendo saber por que eu tô perguntando pra ele. Aí eu, qual o seu nome? Seu nome é tal? Ah, o meu é Francisco. E a gente, através de um diálogo, começa a ver se a gente tem coisas parecidas, se a gente tem interesses parecidos, se a gente gosta do mesmo tipo de filme, mesmo tipo de livro, e talvez uma amizade possa surgir dali. Então, uma das coisas que geralmente a gente precisa fazer para melhorar a nossa relação com o nosso anjo guardião é, quem sabe, nomeá-lo. Porque aqui, nós humanos, precisamos muito de um nome, geralmente, ou de um símbolo, geralmente, para criar um vínculo com alguém. Ah, aquele ali é meu amigo, é minha amiga e ela se chama tal. Então, você pode criar um nome que você gosta, um nome que lhe é caro, para ter essa relação com o seu anjo guardião. Aqui no próprio texto diz que você pode escolher o nome de um santo que você gosta. Eu posso chamar meu anjo guardião de São Francisco, já que eu adoro este nome, acho lindo, fizeram até igrejas para mim no mundo. E aí eu posso escolher o nome Francisco para o meu anjo guardião. Ou então, se eu sou muito devoto de Miguel Arcanjo, eu posso mentalizar que meu anjo guardião é o Miguel Arcanjo, ou São Rafael, ou então eu posso escolher um nome que eu gosto, que eu acho bonito, que eu já pensei em botar no meu filho, no meu cachorro, e eu posso pensar, olha, meu anjo guardião, por favor, eu espero que a partir de hoje você entenda que eu vou convencionar te chamar deste nome, e eu espero que você goste disso e que recorra a mim quando eu chamar por esse nome, você entenda que eu tô falando com você e que eu quero sentir mais próxima a sua conexão. E aí, sei lá, você tá vivendo o seu dia e o dia do trabalho tá horrível. Lhe apurrinharam a mente. Você ficou cheio de raiva.
você pode falar, pô, fulano, e meio que desabafar com o teu anjo guardião conversando. Hoje tá. Pode xingar mesmo, pode falar o que você quiser, desabafar mesmo, como se fosse um amigo. A gente precisa parar de ter essa ideia de que o espírito é evoluído, de que Deus, a gente tem que ter um medo, um temor, que a gente não pode falar qualquer coisa, porque ele não vai nos entender, porque ele vai achar que é uma ofensa. Seu anjo guardião tá aí contigo o tempo inteiro. Ele vê você xingando o dia todo. Ele vê você pensando tudo o que você pensa. Você acha que se você falar com ele uma expressão, tá foda o dia hoje, ele vai ficar com raiva de você por causa disso? Tudo bem, não é a melhor comunicação para você colocar com ele, porque a gente tem que ter uma relação de... Mas converse, é melhor que você converse com ele, desabafando. Tá complicado o dia hoje, do que você não ter essa relação de falar e de pensar no seu anjo guardião. Então pense, ó, meu anjo guardião, está difícil, está complicado, fulano me tira a paciência, fulana tá me enchendo o saco, mas ainda bem que eu tenho aqui a sua amizade, ainda bem que eu tenho fé, ainda bem que eu sou uma pessoa que estuda, que gosta de espiritismo, que já me ensinaram que eu tenho de ter paciência, isso aqui pode ser um laço da minha encarnação passada, é melhor eu deixar pra lá, vou orar depois por essa pessoa, esse obsidiado. Eu tinha uma professora que era espírita, e quando algum aluno ficava enchendo o saco, não era eu, nunca eu, obviamente, porque eu sou corretíssimo, nem perturbava na aula, ela chamava o dito cujo que estivesse perturbando na aula de obsessor. Ô seu obsessor, cale sua boca aí que eu quero dar aula. Então, era um dos momentos mais divertidos da aula quando ela chamava alguém de obsessor. Eu me acabava de rir. Então, assim, às vezes brincando, você vai dando risada, você vai relevando a situação, e nomeando, você também começa a ter paciência e pena. Esse fulano, ele tá tão mal com a vida dele, ele tá tão angustiado, tá tão chateado, que ele parece pra mim um obsessor aqui no meu trabalho. Então, se ele é um obsessor, eu vou orar por ele. Eu vou desejar que ele fique bem. Eu vou orar pelo anjo guardião da guarda dele para que ele fique tranquilo. Para que ele consiga se libertar das coisas que estão atrapalhando a vida dele. Lembram quando eu fiz lá a prece sobre a palestra sobre a inveja? Uma das coisas que eu falei lá, que muita gente inclusive falou que ficou marcada na mente, foi isso. Se alguém tem inveja de você, se alguém está atrapalhando sua vida, se alguém não gosta de você, não revide, não pense e não deseje que a vida dessa pessoa fique ruim. Porque quando pior a vida dela ficar, mais ela vai ter motivo para ser chata com você. Desejo uma vida maravilhosa. Desejo que ela encontre um emprego melhor do que o seu, que ela saia do seu emprego e vá para um lugar melhor, que ela seja tão feliz, que ela seja tão realizada, que ela esteja tão feliz que ela esqueça que você existe e que não tenha mais como lhe perturbar. Então, vá conversando com o seu anjo guardião. Vá conversando com ele sobre o seu dia. Ó, hoje eu tô aqui me sentindo meio triste por causa disso, disso, disso. Poxa, meu anjo guardião, o que você acha que eu poderia fazer para isso? E você pode soltar lá no ar. Se você for médium audiente, você pode começar a ouvir ele falar com você. Ou então, ele pode te mandar mensagens através de outras formas. Ele pode colocar no seu caminho alguém que te aconselhe sobre o tema. Ele pode fazer você querer se interessar por ler um livro que vai lhe dar as respostas que você precisa. Ou então ele pode simplesmente te passar uma sensação de alívio, de calma, uma sensação de, ó, eu tô aqui por você. Não se esqueça disso. E assim você vai construir uma relação de amizade com o seu anjo guardião e de proteção para com ele. Uma relação verdadeira, de amor, de carinho, que te fortaleça essa relação espiritual que você precisa ter com ele. Então é essencial que você trabalhe na sua mente essa relação, porque nós temos livre-arbítrio, não temos? Então, se eu escolho o tempo inteiro estar chamando, me conectando e trabalhando a energia com o meu anjo guardião, eu estou o tempo inteiro vibrando a energia boa com ele e eu estou criando um laço de energia positiva com ele. E isso já vai me ajudar em inúmeros aspectos. Isso vai afastar o pessimismo, vai afastar a energia do obsessor que queira tentar trabalhar comigo. Se eu estou irritado no trabalho e eu começo a desabafar para o meu anjo guardião, não vai ter nem espaço para o obsessor tentar montar em mim, para me deixar ainda mais raivoso. Então percebam, criar uma boa relação com esse anjo guardião, com esse mestre, é a melhor forma de você estar sempre protegido, equilibrado e encontrando a forma correta de evoluir. E nessa de às vezes conversar,
A gente também consegue trabalhar muito a nossa mente. Quando a gente transforma em uma lógica, em uma conversa, algo que está nos chateando, isso ajuda muito a trabalhar a nossa forma de ver o assunto. Afinal, o que é uma terapia? É um momento onde você conversa com alguém, você coloca para fora como você está se sentindo e você depois recebe orientações em relação a isso. Então, faça essa sua terapia com esse teu anjo guardião, que vai ajudar muito. Então, aqui, só para continuar, eu vou fazer a leitura aqui rapidinha do trecho antes da prece aqui do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente refletir melhor essa definição do que seria o anjo guardião novamente. E aí vai e fala o seguinte: todos nós temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Então pensa aí, o teu anjo guardião é como se fosse você assistindo um filme. Só que o filme que teu anjo guardião está assistindo é o filme da sua vida. Imagine como ele fica feliz quando você consegue aquilo que você tentou muito. E como ele fica triste quando ele vê você remoendo e chorando pelos cantos. Às vezes, quando você tá vendo um filme, você não pensa assim, que pessoa burra! Como é que cai um negócio de madrugada na cozinha e ela vai atrás do demônio pra tomar uma porrada dele? Que pessoa burra! Eu imagino que o meu anjo guardião e o de vocês deve ficar assim às vezes. Pessoa burra, como é que ela cai de novo nisso? Como é que ela se irrita de novo com essa situação? Como é que ela volta pra esse homem? Deve ser hilário pro nosso anjo guardião e também triste, às vezes, acompanhar a história de vida chamada encarnação do seu filho. Imagine como não é. E aí continua. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha um nome conhecido na sua terra. Então, ou você pode escolher o nome dele, ou você pode, durante vários dias, antes de dormir, mentalizar: meu anjo guardião, se apresente para mim em sonho e me diga seu nome, me diga seu nome. E você pode sonhar com alguém dizendo um nome, ou então com ele mesmo aparecendo dizendo: meu nome é tal. E aí você pode criar esse vínculo mais profundamente. Ou então simplesmente chamar de meu anjo guardião, como você quiser, como você preferir. Invocamos-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais vive, particularmente simpatize e nos inspire. Então pode ser um santo, um anjo, enfim. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Então, além do anjo guardião, Deus nos dá uma gama de espíritos familiares e espíritos que gostam da gente pelo tipo de pessoa que a gente é. Contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Se eu fui muito amigo ou amiga de fulana na encarnação passada, fulana, se tiver desencarnado e for um espírito evoluído, pode me proteger, sei lá. Eles nos assistem com seus conselhos e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Eu gosto de espiritismo, espíritos que trabalham com a linha kardecista vão me guiar. Se eu sou um bandista, espíritos que trabalham com a linha umbandista vão me guiar. E por aí vai de acordo com a minha vibração e o momento que eu estou vivendo. E aí continua. Os espíritos sedutores se esforçam para nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos, aproveitando-se das nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Há alguns há que se nos aferram como uma presa, mas que se afastam reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditar que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado. Lembra aquele desenho infantil que antes de fazer a coisa errada aparecia um anjinho do lado direito e um capetinha do lado esquerdo?
Então o que está dizendo aqui é o seguinte: sim, a gente tem um anjo guardião, mas não existe um demônio antiproteção, ou então um demônio também para balancear e nos levar para o erro. Não existe isso. Geralmente, o maior obsessor que a gente tem somos nós mesmos. Acreditem nisso. E aí tá dizendo aqui, não existe um demônio guardião para também lhe levar para o erro, você que geralmente é o seu maior obsessor. E aí continua. Os maus espíritos ocorrem voluntariamente desde que achem-se meio para assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência. Então tá deixando aqui bem claro, os espíritos ruins que vêm para perto da gente é porque a gente é fraco, e tá errando, e tá pensando coisa ruim, e porque a gente é negligente, a gente não tá orando, não tá seguindo nossa religião, não tá se tornando uma pessoa melhor, e por aí vai. Em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que atraímos resultado desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. Então, mesmo que eu esteja errando muito, que eu seja a pior pessoa do mundo, que eu tenha cometido os piores crimes da humanidade, meu anjo guardião nunca vai desistir de mim. Sempre vai estar lá disponível para tentar me ajudar, se eu fizer por merecer e se eu me colocar de novo no caminho certo. Ele continua. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedindo-lhes força, resistência às más sugestões e nos assistam nas contingências da vida. Então, quando a gente faz a prece pelo anjo guardião, a gente tem que estar com esse intuito de pedir para que ele nos proteja, de pedir para que eles intercedam junto a Deus por nós. Pedir força para a gente tomar a atitude certa, mesmo o mundo querendo que a gente tome a atitude errada, e nos auxiliar nessas contingências. Como eu já estou aqui no embalo, eu vou ler a prece, só que eu vou ler cada um dos trechos dela, parando e explicando como eu já fiz uma vez, só para a gente relembrar, porque é muito importante para a gente fortalecer esse laço. Começa-se assim. Espíritos esclarecidos e benevolentes. Então, estou dizendo, ó, espíritos bons, evoluídos, que estão por aí, que me assistem e me guardam. Mensageiros de Deus, vocês que levam para o universo as coisas boas que Deus ensina, as coisas boas que Deus criou. Que têm missão por assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Então, estou pedindo aqui para que esses espíritos me ajudem a não errar, me ajudem a fazer a coisa certa, me ajudem a aprender o que eu preciso fazer de diferente para minha vida melhorar. Então, olha a beleza dos trechos dessa prece. Ele continua: dai-me a força de suportá-la sem queixumes. Então, que eu não fique por aí chorando pelos cantos, dizendo que minha vida é horrível. Que eu entenda por que minha vida tá horrível e que eu aprenda e saiba o que é que eu preciso fazer para melhorar e mudar ela. Livrai-me dos maus pensamentos. Afinal, é através dos maus pensamentos, do desânimo, da tristeza, do chororô, que a gente dá espaço pro obsessor montar na gente e fazer a gente ver a nossa vida como se fosse a pior do mundo. Eu explico muito disso lá nas palestras sobre defesa psíquica e também nas palestras sobre como trabalhar e reduzir a ansiedade. Vale a pena assistir. E aí continua. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos. Então, a gente geralmente está com defeito. A gente está errando. A gente está fazendo coisa ruim que está fazendo a nossa vida ser como é. Então, me mostra, Deus, onde é que eu estou sendo rígido, onde é que eu estou sendo errado, onde é que eu não estou aceitando que eu estou errando sim. E me mostra o que é que eu tenho de fazer de diferente para minha vida ir pro eixo. E tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, porque quando eu sou orgulhoso, eu não aceito que eu estou errado nunca. Então me tira dos olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. No caso, perceber e confessar o quê? Os meus próprios erros. Afinal, tá aqui na conjugação certinha. A gente precisa capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. Quais? Capaz de impedir e confessar o quê? Os meus defeitos. Ele continua. A ti, sobretudo, escolha o nome do seu anjo guardião. Meu anjo guardião que mais particularmente velas por mim. Então, de novo, estou aqui falando, ó, você aí, que é o principal que me guarda. E a todos vós também, espíritos protetores que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno de sua proteção. Então, não é só dizer, ah, você, meu anjo guardião, me protege aí. Eu quero
me tornar cada dia mais uma pessoa digna de merecer sua proteção, de boa vontade. Conheceis as minhas necessidades. Você vê tudo que está acontecendo na minha vida. Então não preciso ficar pedindo para você. Sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus, do Pai Criador. E aí vem a segunda prece. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento. Então que eles me deem sustento quando eu estiver fraco, borocochô das ideias. E que sustentem se desfalecer, que eles me ajudem a ficar em pé diante de tudo que está acontecendo na vida. Fazem, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade. Essa aqui é uma prece linda, você deveria fazer ela em pé, clamando ela, falando as palavras dela e sentindo ela. Porque assim a gente sente muito mais forte. Mas, obviamente, você pode fazer na sua mente e tudo mais. Que sejam para mim um amparo, uma inspiração, um testemunho de sua misericórdia. Fazem, enfim, que neles encontre eu as forças que me faltam nas provas da vida. Então, eu que às vezes estou sem força para resistir. Para resistir às inspirações do mal, a fé salva e o amor consola. De novo, olha como é bonito. A fé salva, porque eu acredito que aquilo vai passar, e eu acredito que eu não estou sozinho. E o amor consola, porque eu amo a Deus, eu confio em Deus e eu sei que Ele está comigo. E aí a última prece vai e fala: Espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens. Então aqui, de novo, eu tô dizendo, ó, vocês, anjos guardiães, que eu sei que estão aqui ao meu lado, me protejam, me ajudem nesse momento. Sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Força de se manter no caminho certo, coragem para agir com o coração lutando contra os desafios e resignação para aceitar o que eu não posso mudar. Ele continua. Inspirai-nos tudo o que é de bom, detende-nos do declive do mal, então nos impede de se sentir declinado, interessado em fazer o mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Então que o meu anjo guardião sempre possa encontrar no meu coração espaço para que eu sinta ele. Fazei com que sintamos que um amigo devotado está sempre ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha de nossas alegrias. Então que o meu anjo guardião me ajude a ficar o menos tempo possível sofrendo e que ele me ajude sempre a voltar para o eixo da alegria e da felicidade. E aí continua. E tu, meu bom anjo, nunca me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus enviar-me. Por que praz a Deus enviar-me? Porque para Deus, me ver evoluindo é de certa forma um prazer. Então, Deus vai me mandar provas, sim, para que eu vença essas provas e que eu continue evoluindo como espírito. Então, acho que tá óbvio aqui porque eu sempre digo que essa prece aqui é a minha favorita no kardecismo, que não tem uma prece de devoção mais bonita do que isso daqui. E do quanto vocês precisam trabalhar a conexão com o anjo guardião de vocês. Porque é através disso daqui que vocês vão perceber cada vez mais a profundidade que deve se ter na sua relação com o anjo guardião. Tenho certeza que se vocês fizerem essas preces com mais frequência, se vocês tirarem sempre um momento para fazer essa conexão com o anjo guardião, vocês vão encontrar em vocês uma força absurda para acreditar na vida, para acreditar de que as coisas podem melhorar e de que vocês podem ter um resultado diferente nela. Então, foi muito bom ter tirado esse tempo aqui para ler essa prece e renovar esses votos com o meu anjo guardião e também renovar em vocês essa vontade de ter uma relação com o anjo guardião para que a gente entenda ainda mais o valor deles. Que o sucesso seja a única possibilidade.